Hoje eu vou conversar sobre adoção com a minha doula, do meu parto, uma das minhas doulas. Eu tive a Solange e a Roberta na época, que foram fundamentais tanto para eu conhecer a Gleice, quanto para a gente chegar até o final dessa jornada. E até hoje, quando eu me desespero, eu ligo pra Gleice, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas vou pedir para a Roberta se apresentar antes. Eu queria dizer que, para a gente começar, Brice, a adoção ela é, por essência, toda e qualquer relação que envolve amor. Quando eu falo isso é porque minha vida é uma vida marcada por relações de amor adotivo. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse lugar amoroso e adotivo. Eu sou Roberta, sou a mamãe amorosa e cansada. Exausta, pelo amor de Deus. Quem não tem alguma coisa errada. Da Isis, que tem 6 anos, e ela veio por uma adoção de uma gravidez, né, de 5 anos e 11 meses. E a mamãe também por adoção, do Daniel, que veio por uma gravidez biológica, que precisou de ser adotada para que as coisas fluíssem, de 3 anos de idade. Trabalho com adoção desde os meus 22 anos, eu tenho 43, então tem bastante tempo, né? Tem tempo. Tem tempo. Sou fundadora do grupo de apoio à adoção Mãos Amigas do município da Serra, que ano que vem completa 10 anos. Ano que vem não, esse ano, no dia 9 de novembro. Foi o meu presente de aniversário há 10 anos atrás. E vamos bater esse papo. Vamos. Primeiro, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Quando eu conheci a Roberta, foi a Roberta que me convidou para o apadrinhamento afetivo junto com a Solange, a Roberta, ela falava que ela não queria ter filhos. Ela trabalhava no Lar Batista, ela era psicóloga lá no Lar Batista, e ela falava que ela não queria ter filhos. Primeiro eu quero te perguntar, o que mudou? Bom, eu tinha muito certo que eu não queria ter filhos, e em um determinado momento... E deu errado pra todo mundo isso também, porque a Solange também não queria ter filhos. Até com 2 lá. Tá com 2, você não queria ter 2. Deu errado, deu ruim. E aí a gente vai quebrando a cara, né? Eu já começo quebrando a cara falando que não quero ter filhos. Aí quebra a cara tendo, e por aí a gente vai pagando a língua uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Eu percebi, eu já sabia, mas eu comecei a sentir muito forte, a partir até das famílias que eu ia acompanhando, né? Que a maternidade, ela era uma coisa para muito além da gravidez biológica. E que ficar grávida era só um pedaço. E aí eu falei, ok, esse amor tá no meu coração. Eu tenho tanto amor por essas meninas, que eu atendo, que eu trabalho por essas famílias, e esse amor tá em mim. Então, ok, vamos entrar na fila da adoção, né? Achei que ia ficar uns 3 anos, porque era uma média de tempo que as pessoas ficavam pro meu perfil. E aí, tantas coisas vão acontecendo no judiciário, veio uma pandemia no meio do caminho, fiquei grávida biologicamente. O que mudou foi isso, assim, eu entendi que isso que eu falei, que por essência toda relação de amor é uma relação adotiva, fez muito sentido. Que chave foi essa que virou? Não me pergunte, mas foi isso. Agora eu queria que você contasse a sua história dessa gestação até a chegada da Isis. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de como... Eu acho que cada um tem um jeito de fazer essa espera. Como é que foi desde... no outro vídeo, a Gisele tirou muito essas dúvidas, que as pessoas tinham muitas dúvidas dos primeiros passos. Agora, essa parte de como foi para você e como você viveu e como foi conhecer a Isis e como você fez, porque a Gisele, ela falou que é um quebra-cabeça que a gente monta pra gente traçar um perfil. Como é que você fez o seu perfil? Conta um pouquinho da sua experiência desse maternar. Bom, o meu perfil era uma menina, eu sempre quis ter muito uma menina, e aí o meu perfil era uma menina de 1 a 3, eu não queria um bebezinho recém-nascido, eu tinha medo de bebê, de não dormir, e aí eles vieram... Aí você descobriu, né? Que é verdade, a gente não dorme, né? Então era de 1 a 3, qualquer raça, qualquer etnia, doenças transmissíveis e tratáveis. Então, crianças com sífilis, HIV, e qualquer raça e etnia estava ali no meu perfil. Eu achei que a fila ia andar bem rápido, porque existe crianças com doenças infecto-contagiosas, as pessoas não querem fazer esse tipo de adoção.
Então eu achei que assim, Pô, bombei agora. vai. Aqui, peguei esse atalho aqui, ó. Já vai, não vai, Tchau. não foi. E aí eu coloquei para o Brasil todo, porque você tem a chance de colocar, né, a fila para o Brasil todo, e não aconteceu. E não aconteceu. E essa espera, as pessoas minimizam a gravidez adotiva, né? Porque a barriga não está crescendo, o peito não está esburrando leite, né? Você não está com aquele mau humor de grávida, as pernas não incham, aquela coisa toda, né? Que é visual, né? É uma gravidez silenciosa, ela é invisível. E ela não é fácil, porque você vai vendo as pessoas parindo, gestando ali naquele tempo de 40 semanas, né? E a sua vez você não sabe quando vai chegar. Isso pra mim era o mais difícil, não saber quando. E aquilo vai doendo e você tá sofrendo sozinho. Porque você não sabe quando e ninguém te dá essa previsão. E quem não entende, quem não faz parte do mundo da adoção, não entende o tamanho do seu amor e a sua ânsia de ver aquele parto acontecer. As pessoas não entendem. Então, em uma noite de Natal, o meu pai fez uma oração agradecendo pela gravidez da minha irmã. E eu já tinha 5 anos, minha filha. E ninguém nunca falou sobre isso. E aquilo pra mim, depois eu falei, vocês sabem que tem um neto, uma neta, na verdade, a espera, e ele muito delicado, que meu pai é, né? Não, minha filha, a gente ama do mesmo jeito, a gente só não entende o que é que você sente, né? Então, foi essa questão do invisível é muito difícil para quem está na fila. Você tá ali grávida, você faz um ultrassom, mesmo que você não queira saber o sexo, você sabe que você tem que comprar uma roupa RN, tamanho 1 mês, 2, né? A gente não sabe qual é o tamanho da criança, qual é a idade, se vai vir com 0 ou se vai vir com 3, se é gordinha, magrinha, você não sabe. Então, tudo isso é um limbo que a gente vive e uma angústia, Brice. E o que a gente espera nesse momento, né? O que esperar enquanto eu tô esperando? Acho que a grande pergunta é essa. Espere sim essa solidão, mas não esteja só. Busque grupos de apoio à adoção, busque pessoas que possam dividir esse momento com você. Faça um enxoval daquilo que te é significativo. É muito interessante essa história, porque lá na frente isso vai amarrar com a história da Isis. Eu via laços na rua e eu sempre pensava, vou comprar esse laço. Mas e se ela não gostar de laço? E se ela não usar esse laço? E aí eu pegava, sei lá, se fosse R$20, eu colocava na poupança ali R$20, que seria o laço que eu compraria. E depois eu comecei a fazer um enxoval de livros de história infantil. Esse não tem como errar. Ela vai querer ouvir história. Ela vai querer ouvir história. Então, eu tenho até hoje, né, muitos livros de literatura e de história infantil. Esse foi o meu enxoval para Isis. Eu não comprei roupa, eu não comprei laço, não comprei sapato, não comprei nada, não comprei brinquedo. Mas eu oriento, assim, as pessoas. É Natal? É Dia das Crianças? Compre algo que seja universal e guarde para mostrar para aquela criança que você estava esperando que por você ela. estava esperando por ela. Crie bons momentos, crie boas histórias, se fortaleça com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua parceria afetiva, porque quando o filho chega, tudo fica diferente, as coisas se movimentam, essas peças do quebra-cabeça que já estava acertado, né, entre a família ali, bagunça tudo, você tem que montar tudo de novo. Então, crie memórias afetivas. E para quem é organizado, esse pessoal de virgem, assim, que tem uma organização, eu não tenho, 0, faça um diário, que seja semanal, que te dê referência do que você fez naquele mês, naquela semana, porque uma coisa que já depois que a Isis chegou, no primeiro aniversário dela, eu inventei de fazer a festa toda, só não fiz o bolo, fiz os doces, com um bebê de 3 meses. À toa, atoérrima. Não tinha nada pra fazer, né? Fiz os doces, fiz a comida, só não fiz o bolo. Gente, mas precisar tanto kit festa também. Mas eu passei o dia inteiro entre a amamentação e o dia, assim, os preparativos todos ali, muito cansaço, né? Pra que eu vou inventar um serviço desse? Pensando o que eu tava fazendo no dia 2 de abril. Essa era a pergunta que não saía da minha cabeça. E eu não lembro o que eu tava fazendo no dia que a minha filha nasceu. Eu também já me fiz essa pergunta. O que eu tava fazendo,
Então façam sim um diário, não precisa ser todo dia, né? Mas nesse mês, porque aí você tem uma referência, você tem uma base e te ajuda até a lembrar de repente, né? Então busquem apoio, não estejam sozinhos, façam registro da sua vida, se fortaleçam enquanto família, junte dinheiro, porque é de um minuto para o outro, Aham. é de um minuto para o outro. E construa memórias felizes enquanto se espera, porque essas memórias felizes vão fazer você uma mãe, um pai, uma família que está de bem com a vida para receber essa criança, né? Então, acho que o que esperar enquanto se espera é isso, mas não é fácil, eu sei que é difícil para quem está ali na fila. 5 anos. O que você estava fazendo na hora que você recebeu a ligação? Como é que foi? O parto? Então, né, eu não estava planejando ficar grávida biologicamente. Daniel veio, eu falo que a Isis é o meu presente, o Daniel é a minha surpresa. E era na pandemia, né? E já tinha tido a primeira dose da vacina, mas foi aquela época que tava A gente tinha muito medo, Não, né? mas ainda foi aquela época que parou os ônibus, que ficou mais restrito o movimento, porque foi logo seguida, assim, a vacina foi em fevereiro e mais ou menos junho, ela veio em junho. Então parou o ônibus, só entrava profissional de saúde nos ônibus, então tava muito assim. E aí eu falei, tomei um susto, me equilibrei, tô grávida, não tenho o que fazer, esse menino tem que nascer. Se entrou, tem que sair para algum lugar. Vou ter que adotar essa gravidez, porque eu tive que olhar e falei, cara, eu preciso adotar essa gravidez, eu preciso falar, eu vou cuidar dessa gravidez, eu vou investir, eu vou apostar. É um amor independente de qualquer dor na coluna que venha, eu vou continuar amando essa gravidez, esse menino. E aí, quando eu assentei isso dentro de mim, falei com o Júnior assim, vamos sair da fila da adoção. Porque 2 crianças, já pensou se vem? A hora dessa. Ele falou, vai vir nada, menina, essa fila tá parada por causa da pandemia. Eu falei, não, mas eu vou entrar em contato e vou suspender. Depois que o neném nascer, a gente volta a esse assunto. E aí, eu liguei no juizado, todo mundo da vara tinha pego Covid. E a vara estava fechada, não estava funcionando. Ai, gente, se você acredita em coincidência, parabéns pra você. Porque eu Tem outra, né? não tenho outra. E aí, quando elas voltam, ficou 15 dias ali, né, de quarentena, quando elas voltaram, aí eu tô trabalhando, né, nos meus atendimentos online, ali em casa, e tá que o telefone da vara toca, tá. E eu falei, gente, pessoal, eu não vou fazer curso de preparação do som. Porque eu faço curso de preparação do som desde 2010, que foi a primeira turma. Falei, eu não vou fazer curso de preparação, adoção, grávida, e elas sabem que eu tô grávida. Que saco! Tipo isso. Aí, beleza, terminei de trabalhar, liguei de volta pra, né, por educação. E aí a psicóloga falou, ei, Roberta, então, chegou a sua vez. Ai. E aí eu fiquei muda. Não chegou não, menina, eu tava esperando. Mas era pra ter chegado já. Mas agora já não era pra chegar mais. E eu que falo como papagaio, não tive mais nenhuma palavra, Bri. Júnior, deu errado, Júnior. Foi muito lindo, né, assim. E aí, ela falou, é uma menina de 1 ano e 9 meses, e ela tá acolhida desde os 4 meses de idade. Aí eu falei, você sabe que eu tô grávida? Ela falou, sei. Ia ser um feriado. E aí ela falou assim, como amanhã é feriado, porque, assim, né, você tem que dar uma resposta, porque a criança precisa a vida dela resolver, né? Você não pode ficar envolvida nas suas emoções pra sempre, não. Então, normalmente é 24 horas que eles dão pra pessoa falar se sim ou não. Então, você vai ter quinta, sexta, sábado, domingo. E eu fiquei, assim, em uma certeza absoluta que eu não ia adotar. E meu esposo na certeza absoluta que a gente ia adotar. Ele na porta da vara. Tipo isso. E aí, tudo que eu falava, e se ele dava uma solução? Ele dava uma solução. E aí ele falou, você não tá entendendo que a gente ama essa menina há 5 anos e 11 meses. Eu não sabia o sexo do bebê.
E aí ele falou assim pra mim, mais uma coincidência, Brice. Ele falou assim, você sempre quis ter uma menina? A gente sempre sonhou com isso? Então a gente faz o seguinte, você tem ultrassom segunda-feira de manhã e segunda-feira à tarde a gente vai no abrigo. Se for uma menina... Cancela, aí cancela. Até parece quando eles olhassem pra cara de Isis, se fosse menina, eles iam falar assim, ah, não, tá bom, e, ai, mas fofinha, Mas vou que é embora, que já tem uma menina aqui, outra menina, tá bom. Até não. parece. Até Tinha parece. chance nenhuma. A única chance de vocês era falar não sem conhecer a criança. A única. Vocês tinham uma chance, vocês erraram. E aí, menina, eu fiz meu ultrassom com o médico, que ele era super atencioso, demorava e tal, doutor Jean. Ah, doutor segredo. Pronto, Ótimo. E aí, eu falei, vamos fazer para descobrir o sexo em outro médico mesmo. Minha gente, era uma distância da maca como daqui e ali, assim. Antes de a gente sentar lá, o médico falou, é um menino. Aí a gente caiu em prantos. O médico, sem entender nada, ele não entendeu o que estava acontecendo ali. Não, chorou tudo. Você não entendeu, é gêmeos agora. Tipo isso. E aí, a gente saiu, eu fiquei muito impactada, assim, meu Deus, o que vai acontecer da minha vida agora? Aí a gente chegou no abrigo, conversamos com a equipe técnica, que contou toda a história da Isis. E aí na história da Isis tem coisas muito sérias que acontecem no judiciário e que nunca deveriam acontecer. Porque a Kátia veio aqui e ela falou que quem tá na fila é as crianças. São as crianças. Mas parece que os operadores de direitos não entendem isso. Não. E eles são adotofóbicos e eles são biologicistas, as equipes técnicas que querem o melhor para essas crianças, seguem à risca o que está escrito no estatuto, e isso tira e priva o direito dessas crianças estarem em uma família. E por que eu estou dizendo isso? É claro que a Isis tinha que ser a minha filha. Não era para ser outra criança. Não. Mas ela foi para o abrigo com 4 meses de vida por uma entrega voluntária. Então já era pra isso, já com certeza tinha alguém zero. Eu era a única, eu estava. A Isis com 4 meses, eu ia ser chamada para ela. Com 4 meses. Porque eu era a primeira da fila desde 2019. Agora a Isis veio como? em 2021. Agora Aí como? veio a pandemia no meio toda, essa confusão toda. Enfim. Como? Porque ela foi lá. Quantas coincidências, meu Deus. A genitora da Isis morou no Lar Batista. Ela foi reintegrada meses antes de eu entrar no Lar Batista. Por isso você não conheceu ela? Por pouco. Pouquíssimo. Quase que se atende a genitora da Isis. Aham. E aí, eu não sei nem a fisionomia dela, não conheço, não procurei saber. Porque senão é capaz de eu me apegar e Parou. Enfim, né? Tem que separar bem as coisas. E aí, então ela já conhecia o sistema. Ela já sabia como funcionava. E ela foi, quando ela viu que ela não ia cuidar, fez o pré-natal, fez mais consulta de pré-natal do que eu. Acho que ela ia na unidade de saúde toda semana, tem um cartãozinho. Ou seja, ela amou a Isis. A Isis não foi uma criança rejeitada, ela foi entregue por amor. E é óbvio que numa entrega por amor de um filho, você não está entregando uma xícara, é o seu filho. Você vai ter dúvidas. E ela procurou direto a Gladys, porque ela era íntima da doutora Gladys, que Deus a tenha, né? Procurou direto a doutora Gladys para fazer entrega voluntária. E a doutora Gladys falou que ela tinha 72 horas, que é o prazo dela pensar, né, e tal. Uhum. Fechando a porta do fora, ela chega e fala, não quero. Só que aí, a Isis já estava no acolhimento. E estando no acolhimento, eu não vou te devolver de qualquer jeito. Eu tenho que ver se você tem condições de receber essa menina de volta. Uma pessoa que estava em situação de rua. Uma pessoa que tem problemas psiquiátricos. E, enfim, não tinha condições de receber a Isis. Quem é que atrapalhou tudo isso? Pessoas que pegam o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei fala que devem ser esgotadas todas as possibilidades de reinserção na família natural e só após isso vai ser colocada a família substituta. Olha que lugar colocam, gente.
Substituta. É assim que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a gente pega o melhor interesse da criança, Inverte. dobra, redobra e enfia no bolso, que eu não vou falar coisa feia aqui nesse Enfia vídeo. no bolso de todas as tentativas, e nessas tentativas dessas equipes, Mesmo com a pessoa sem ter um teto. a pessoa dizendo que não podia. E ela diz isso várias vezes ao longo desse 1 ano e pouco. Gente, mas eu não posso. Ah, mas e se a gente te der um aluguel social? E se a gente te der isso? Ao ponto de que Meu Deus. ela falou, vem cá, gente, eu acho que vocês não estão entendendo. A pessoa louca aqui sou eu. E eu estou dizendo que eu não tenho condições de cuidar dessa criança. Eu quero que ela tenha uma família amorosa. Ainda assim, insistiram por uma lógica biologicista. Então, muitas vezes, Brice, a conta, né, aquela, tem tantas crianças para adotar, tantos casais. A culpa não tô falando de A gente não pode colocar só naquela máxima que a gente pensa assim, muita gente quer só bebê e tem mais crianças e adolescentes lá acima da idade que o pessoal tá querendo. Também tem a ver com um sistema que atrasa, você sabe do meu caso, né? A Gleice e as irmãs, desde os 2, a Gleice, que é a caçula, desde os 2 anos de idade. No Lar Batista, ela entrou no acolhimento com 9 meses. Ai, desde os 2 anos no Lar Batista? A Gleice entrou com 9 meses? Pra mim sempre foi 2 anos. 9 meses. Eu conheci a Gleice sem andar. Ela conheceu a Gleice bebezinha. Ela atendeu Gleice durante boa parte da vida. Fez visitas na família biológica. Na família biológica. Sabe como era a situação. E ainda assim, a equipe técnica toda trabalhando para que essa destituição acontecesse, porque não tinha condição. Não tinha condição. Ela foi para casa de passagem, e aí ela foi reintegrada, e aí depois ela volta para casa de passagem e volta para o Lar Batista. Foi isso que aconteceu. Aí ela vai reintegrada de novo, e aí foi quando eu vim numa visita aqui, eu falei, como é que eu já tinha sido ameaçada uma vez de ser presa se eu pegasse as crianças e levasse pro abrigo de volta, porque eu fiz isso umas 2 vezes, até a juíza falava, você não pode fazer isso, você precisa de acionar uma busca e apreensão, PPP, então no caso da Gleice... E você ia enfiando as crianças dentro do carro e levava pro abrigo. Eu levava de volta. Eu e Solange, a gente veio e aí Solange falou, Roberta, eu falei, Solange, a gente não pode levar, porque senão a gente vai presa. A doutora já falou que a gente vai presa se a gente fizer isso. Eles estão querendo prender a gente. Então, a gente convenceu a pessoa de levar as crianças para o Conselho Tutelar da Serra Genitora, e foi assim. Então, ela teve 3 reintegrações. Para que isso? Pra que isso? É por uma lógica biologicista que coloca a gente no lugar de substituto. E eu não sou família substituta. Não. Eu não sou. Eu não estou concorrendo com a família biológica dela. Mas eu não estou substituindo ninguém. A gente está construindo uma outra história. Exatamente. A gente se integra, mas não é substituto. E as pessoas vão por essa linha. Então, a Isis já estava no acolhimento desde os 4 meses de vida. Eu conheci ela com 2 anos e 2 meses. Me falaram que ela tinha 1 ano e 9, mas o sistema tinha calculado a data dela errada. E aí cheguei, conheci... E aí conversei sobre a história dela e tal, né, esse passo inicial, e ela tava dormindo, e aí a gente ficou ali enrolando, né, tipo assim, Júnior muito ansioso. E Júnior com a menina, Júnior querendo jogar a menina aqui, ó. E ir embora, né? Tchau. Eu sou o pai dessa criança, tchau. Só que aí eu conversando, né, sabia desse trâmite todo, não sabia que ela tava dormindo. E aí ela acorda, e aí ela vem, assim, eu tô igual o Sangold. Ela vem com um vestidinho azul, um lacinho assim na cabeça. Eu olhei pra ela, assim, falei, meu Deus. Acabou. Você é linda demais. Um olho desse tamanho, uns cílios que ela cortou, mas que é igual de boneca. Aquela boca, assim. Falei, eu não conseguia, eu não tinha reação. Eu só falava, como você é linda. E as crianças dos abrigos são muito bonitas, né? Mas aí quando é o filho da gente acha muito mais bonito, Não, né? tem um negócio. A mãe coruja, né? Só que eu era uma estranha pra ela. Que é uma coisa que as pessoas elas têm que se preparar pra isso, né? Na conversa com a Gi, as meninas falaram que não gostaram de Gisele e Karen de cara. Uhum. A gente tem que estar pronto também pra Pra isso, tem que estar pronto. Que a gente acha que
romantizam tanto tudo, né? Na maternidade, seja ela biológica. Por favor, né? Parece que você vai chegar e a criança vai olhar pra você e você vai olhar pra criança e amor é construção. Parece que sinos vão tocar, Não. os anjos vão aparecer, vai cair um pó mágico e ela fez um bico desse tamanho. E eu lembro que eu Cheia falei, de personalidade Cheia. desde sempre. desde sempre, a Ariana total, e eu falei, uma das primeiras pessoas que me ligou quando eu voltei foi Kate. E ela falou assim, e aí como ela é? Eu falei, ela tem um bico mais lindo que eu já vi na vida. Enfim, tava na pandemia, a gente não teve adaptação. Isso foi muito ruim. E eu sei que as pessoas querem pegar seus filhos e levar correndo para casa, mas o abrigo não é um lugar pernicioso, o abrigo não é um lugar ruim. Então, respeitem esse tempo de construção desse vínculo para a criança fazer essa transição. Eu não pude fazer isso com a Isis. A gente conheceu ela naquela semana e minha casa estava de perna pro ar. E na outra semana, na quinta-feira, eu liguei e falei, vem cá, cadê? E aí? Eu ainda tive esse tempo assim, eu querendo ir lá no abrigo, não me deixaram por causa da pandemia e tal. Chamada de vídeo muito bebê, eles não davam tela, ppp, então... Vi Isis 15 minutos, ela não gostou de mim, nem do pai dela. Não então, quero assunto, nem com a minha mãe, nem com meu pai. Não quero, e aí a gente foi na outra... Aí na quinta-feira eu liguei, na sexta-feira eu liguei e falei assim, e aí? A gente vai ou não vai pegar a guarda dessa menina? Já tem uma semana, eu esperei bastante, né? Sim. Não, ainda vai levar uns 3 dias. Aí eu falei, não. Não vai levar, não. 3 dias? Eu tô há 5 anos aqui nessa Não, barra. 3 dias a partir de segunda-feira, né? Porque a justiça tem um tempo que eles não contam sábado e domingo, né? Não. Eu falei, como é que é? Não, de jeito nenhum. O que que falta? Falta a doutora assinar. Eu falei, então alguém pode ir lá no cartório pegar, imprimir o negócio e levar pra ela assinar, fazendo favor? Gente, é uma falta de senso de urgência para essas crianças, Sim, né? É um absurdo isso. E aí eu falei, não tem condições de uma coisa dessa. Aí liguei pra minha advogada e falei, Maiara, olha só, eu estou fazendo agora uma denúncia na ouvidoria, porque não é possível, não. Roberta, calma, que eu vou saber o que está acontecendo. Eu vou lá no fórum. Ela foi, 1 hora depois me ligaram, falaram, pode ir lá buscar. Minha gente, era um papel que tinha que, não era descer a escada, não, era subir a escada até a sala da juíza e ela fazer uma assinatura. Olha, O papel estava pronto. A guarda estava pronta. cara, é de ficar indignado, né? 3 dias pra isso. Não. Porque tem que ter o trâmite, é o cartório que leva o processo. Não é possível que ninguém Não pode pode descer, pegar, pelo amor de bater Deus. na porta. Não. E aí eu fui lá buscá-la. Não tinha nada, só meus livros de literatura. Então, agora eu vou pegar esse aqui. O nome desse livro é Amoras. Você senta aqui que eu vou usar ele de fralda. Esse aqui é o nosso arroz e feijão. Tá falando historinha de papá aqui. Mas eu não tinha nada, mas eu sabia que o abrigo manda umas coisas iniciais. Consegui uma cadeirinha emprestada, que não serviu pra nada. E a Isis chorou do abrigo até a minha casa. Só que teve um engarrafamento muito grande no dia. O Bolsonaro tinha vindo aqui em Aracruz. E aí parou o Norte-Sul toda. Carro da Polícia Federal na rua, parecia uma cena de guerra. E ela chorando. Mas não era um chorando, ela estava desesperada. E eu abri os vidros para ela não achar que eu estava prendendo ela, para não dar sensação de sufocamento. E ela corria dentro do carro de um jeito que parecia que ela estava num campo de futebol, desesperada. E você estava sozinha ou seu marido? Eu e Júnior. Eu atrás com ela. Não, ela pulava na frente no carro, com ele dirigindo. Sangue Um choro desesperado, nada acalmava a Isis. E assim, né, eu já tava com uma barriguinha, tava de 4 meses, e ela, sem querer, me chutava e pisava em mim. Misericórdia, Isis. E aí tinha do lado um carro da Polícia Federal bem pareado. Agora, já vão devolver. Vão levar de volta agora. Já acabou. Deu ruim. Aí eu falei, conta pra ela, filho, você tava muito perto assim, né? Conta pra ela, filho, que você não quer ir embora da casa da vovó. Enfim. Ela conseguiu se acalmar um pouco, foi um percurso muito maior do que o esperado. Paramos o carro pro porteiro abriu pra gente entrar no condomínio e ela me vomitou toda. Foi um parto visceral. Gente. Foi um parto visceral.
pra dar banho nessa menina? Aí, enfim, né? Realmente, a aproximação fez muita falta. Muita falta. E aí, só pra resumir, Isis ficou 48 horas sem fazer xixi. Com a mesma fralda que eu coloquei, ela ficou, né? Então, ela usava a fralda, sabia que ela não tava fazendo xixi. Lucília. Nessa hora eu nem tinha falado com a Lucília ainda não. Eu tava tão... Eu entrei num processo, né? Que eu falo que a adoção ela é uma parentalidade tão forte que eu entrei num processo de sofrimento, de vê-la sofrer, que eu tive uma depressão pós-parto. Eu sofria, eu chorava, eu não sabia quem era eu não conseguia cuidar dela, eu chorava o tempo todo. Assim foi um mês. Um mês. Um mês. Eu chorava o tempo todo, eu sofria, as pessoas, você quer ela mais autônoma? Não, eu quero que ela seja feliz. E ela não tá sendo feliz comigo, ela precisa... E assim, e aquilo foi indo, eu não tinha... Eu lembro que teve um dia que eu fiquei o dia inteiro sem comer. O dia inteiro, e aí as pessoas, não, você não pode fazer isso. Você tá grávida. Não é... Mas eu não tinha força, Brice. O pouco de força que eu tinha, eu ainda fazia por ela, porque se Júnior abrisse a boca, esse pai que tanto quis ela, se ele abrisse a boca, era muito pior. Ele fez voto de silêncio. Ele não podia, a gente conversava pelo WhatsApp, porque se ele abrisse a boca, ela chorava igual ela chorou no carro. Se ela ouvisse a voz dele. Então, ele nunca... E é importante falar isso, porque eu atendo muitos casos que os pais passam por isso e acham que levam pro pessoal. Acha que é comigo. Ela nunca vai gostar de mim, ele nunca vai gostar de mim. Você sabe que eu já te liguei. E não é pela história de vida da criança, né? Ela não tinha nenhuma referência masculina no acolhimento. No meu caso, eu lembro que eu ligava pra Roberta porque eu sempre tinha na cabeça que a Gleice não me amava. Sempre. Até hoje, às vezes, eu fico meio assim. Essas meninas são muito puxa-saco, todas duas do pai. Do pai. E aí, isso foi uma coisa... E olha que a Roberta, ela trabalhou comigo antes. Ela falou, olha, a gente deu tanta sorte de ter uma equipe técnica tão humana e tão próxima. E ela falava, olha, você pode sentir que a história dela com a figura paterna vai ser mais tranquila, vai ser melhor, por conta por conta da história de vida, onde lá na família biológica, o genitor era quem, quando estava bem, cuidava. E a genitora era de onde vinha os maus tratos. Então, a situação era essa. Então, eu fui preparada para isso. Pois é, Brice. Mas a gente não tá pronto para rejeição. Não tá. E assim, cara, como eu falei, tem 20 e tantos anos que eu trabalho com adoção. E a Isis me deu uma rasteira bonita. Porque quando você tá nunca vi dentro... nada disso. É. Nunca vi nada disso. Ela veio com toda a intensidade, né? Ela não comia, ela não falava, ela andava na ponta do pé, ela tinha estereotipias, ela se balançava, ela ficava, ela se batia. Eu colocava ela no berço de noite, quando eu ia pegava ela de manhã, ela estava toda ferida porque ela se machucava. Eu falava, não é possível que ninguém viu que essa menina é autista. Certeza. Absoluta. E aí, 3 dias depois, que esses 3 primeiros dias foram, assim, os mais avassaladores. A psicóloga do abrigo falou assim, tá tudo bem? E eu falei, ela sabe falar? Sabe algumas palavrinhas. Por quê? Aí eu tirei uma foto, porque eu tô tentando dar água pra essa menina tem não sei quantas horas. E ela, olha aqui. Ela olhou e falou, Roberta, ela tá muito abatida, né? Ela não é assim, ela é uma criança feliz. Não, você pronto, sou eu. Aí eu contei tudo pra ela, não tá comendo, não tá fazendo xixi, ela falou, traz ela aqui. Aí eu falei, eles vão me contar que ela é autista. É agora. E aí outra coisa, os equipes técnicos não têm interesse nenhum de mentir pras famílias. Uhum. Eles não escondem nada. Muito pelo contrário. Falam tudo que precisa ser dito, não precisa de ficar com o pé atrás, porque querem que a criança saia, ou porque não querem que a criança saia. Outro dia eu ouvi de uma médica
falou assim, as crianças não saem da adoção porque as pessoas no abrigo lucram. Eles não lucram. Se tiver uma criança ou se tiver 30 crianças... O salário é o mesmo. É o mesmo. Não é por quantidade, não, de menino. O repasse que a prefeitura vai fazer é o mesmo, tendo uma criança ou tendo 30. Então não tem ninguém ali agindo de má fé. Pode sim, por uma cultura legal, biologicista, adotofóbica, entranhar ali o negócio? Pode, eu não estou dizendo que não pode, mas não é por uma questão de lucro financeiro, sabe? Sim. Eu acho que isso precisa de ficar muito claro na cabeça das pessoas. É um mito que as pessoas não precisam carregar. Aí, enfim, desci com Isis do carro. Ela desceu outra pessoa. Não andava na ponta do pé, falando, abraçando todo mundo, beijando todo mundo, meteu 3 pratos de comida pra dentro. A cura do autismo. A cura do autismo. Mãe cura autismo, né? Amor de mãe cura autismo. Aí, falei, ué, gente. Aí eu comecei a chorar. Falei, ela não tá feliz mesmo comigo. Sem pensar que ela tava numa adaptação. E que aquilo ia ser construído e ao longo do tempo. Porque eu não estava pensando. Eu tava com tanta coisa acontecendo. E é fácil você olhar de fora quando você é a psicóloga, não é a sua família, a sua história. Agora, quando você tá ali dentro, você é só uma mãe. Esquece tudo que você estudou, esquece tudo que você aprendeu. Ali você é só uma mãe. Acabou. E aí, de novo, é por isso que o grupo foi fundamental. Eu tinha uma amiga que ela fazia teste de Covid toda semana pra ir lá brincar com a Isis pra eu descansar um pouco. E essa amiga eu fiz no grupo de apoio à adoção. Então, a gente se torna família. As relações de amor, elas são, por essência, relação adotivas. Não tem como a gente fugir disso. Não tinha sangue ali. Tinha uma relação de amor, tinha uma relação de adoção entre eu e ela. E, enfim, voltamos para casa. Isis foi melhorando, a gente levava para almoçar e jantar no abrigo por um tempo. Ela foi se adaptando. Mas ainda nessas idas, né, quando que eu me senti mãe da Isis? Como eu levava muitas crianças do acolhimento para minha casa, tava alguma coisa assim, é uma menina que tá aqui com um perfil mais intenso, que precisa mais de mim, mas eu não tinha aquele amor de mãe. E aí eu fui relatando as dificuldades, né? E aí ela falou assim, a psicóloga do abrigo, a gente fez faculdade juntas, e foi uma pessoa maravilhosa, foi quem me deu suporte desse sistema inteiro, institucional, né? Juizado, enfim, foi ela. Ela falou, vem aqui que eu quero conversar uma coisa com você que vai resolver. Aí eu falei, caraca, ela vai estar um protocolo. A gente aí assim, acabou, aí já era. Agora eu vou lá. E aí eu cheguei lá e falei, então, e aí? Aí ela me contou a história da mãe biológica, o perfil da mãe biológica, uma pessoa amorosa, calma, não, uma pessoa do coração bondoso, que é uma pessoa do coração puro, ppp. Eu, e aí? Tipo assim, né? Eu falei, tá, mas e aí, o que vocês fazem pra lidar com ela? Ela falou, a gente cuida dela igual a gente cuida de toda criança, Roberta, mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte, se você quiser, você pode deixar ela aqui hoje. Aí eu falei, não vou levar ela pra casa. Ela falou, não, eu tô falando que se você quiser, você não precisa seguir com esse processo de adoção. Eu falei, como é que é? Ela ninguém vai achar feio, ninguém vai... Eu falei, eu não tô preocupada com isso. Ela é a minha filha. E você acha que você é quem pra tomar minha filha? Naquela hora, nasceu em mim a mãe que a Isis precisava. Uhum. Naquela hora. Não foi uma coisa bonita, romântica. Foi tipo assim, ou você cuida dessa menina ou você deixa ela aqui. Não que eu não estivesse cuidando. Mas, né? Assim, assume esse lugar. E foi isso que aconteceu. Assumi aquele lugar... Peguei minha filha, passei embaixo do braço, comecei a levar ela menos vezes. Agora você vai comer. Agora você vai. E aí a gente... Eu tive que ouvir isso, uma psicóloga, Isis. O que você faz? De devolver? Não. Pelo amor de Deus. Logo pra quem, né? Eu devolver minha filha? Não. Ali eu adotei a Isis, né, de todas as formas. E eu entendi que a gente estava construindo aquela relação de amor, mas que ela era principalmente uma relação
O amor maior era eu estar disposta a ser a segurança dela. Esse era a minha maior prova de amor. Era eu estar disposta a ser o lugar de segurança para ela. O lugar de que não vai mais ter desistência, não vai ter mais, nunca mais. E ela de olhar para mim e falar, tá bom, vamos tentar. Porque apesar da dificuldade dela, ela era um bebê, ela estava tentando. Uhum. E foi dali que ela começou a aceitar o meu esposo. Os dois começaram a se aproximar um pouco mais. Ela, que não me chamava nem de tia, porque ela falava muito pouco. Ela não me chamava de tia, ela não me chamava de nada. Ela falava, tem água. Aí eu ia lá e dava água. Tem naná, vamos brincar. Eu vinha e brincava. Ela começou a me chamar de Roberta. Que pânico. Aí ela começou, a partir desse momento ela começou a me chamar de Roberta. Aí eu falei, aqui em casa ninguém me chama mais de Roberta, todo mundo me chama de mamãe. Porque ela via as pessoas me chamando de Roberta, ela pegou Roberta pra ela. E aí ela foi, né? Roberta, quando ela falava Roberta, mamãe. Aí ela, um belo dia, a gente não podia sair muito, eu ia pouco assim na rua com ela, então eu tinha uns gingiceiros, uns negócios. Aí eu tinha uma atividade de um livro de educação infantil, que era a letra M. Eu falei, olha, letra de mamãe. Ela olhou, mamãe Roberta. A choradeira aconteceu. Ainda com os hormônios da gravidez. Aí a choradeira aconteceu. E aí ela brinca até hoje, porque aí tudo era só mamãe. Ninguém podia fazer mais nada, só mamãe. E aí ela, quando tá, né, querendo que um dengo, olha pra mim, chama mamãe, chama mamãe, né? Então, já tinha ali quase 1 mês e meio, quando ela me chamou de mãe, e foi a palavra mais linda que eu ouvi na minha vida. Porque ouvir o Daniel me chamar de mãe é muito natural. Ela não. E foi a melhor A construção palavra. foi diferente. Foi muito diferente. Era muito natural. O Daniel não tinha opção de não me chamar de mãe. Ele não conhecia outras figuras de cuidado. Ele só me conhecia. Com ela, não. E de lá pra cá, a palavra que eu mais ouço é mamãe. Dá até uma vontade do tipo assim, será? Assim, hoje, vamos brincar de quando você chegou, só pra ficar um silêncio. Só assim. Aí eu te pergunto outra coisa. Ela chegou, você estava grávida ali de 4 meses. Aí quando o negócio começou a engrenar, chega ele. E aí? Essa era uma preocupação que eu tinha. Eu tinha pressa que a Isis se adaptasse. Porque eu sabia porque vai chegar outra mudança. Eu tinha pressa. E aí, quando o médico falou assim, o parto vai ser amanhã, eu tava de 38 semanas. Eu falei, não, ainda tem mais 2 semanas. Não quero não, moço, que eu preciso ainda consolidar uns negócios. Eu falei pra ele, eu não arrumei nem bolsa do Daniel, não tem nada pronto. Daqui 2 semanas. Ele falou, não é inteligente. Eu tive diabetes gestacional, eu fiz uma cirurgia no útero, havia o Daniel tava muito gordinho, havia um risco de ruptura uterina. Ele falou, não é inteligente. Eu falei, mas 3 dias. Ele falou, 3 dias não vai fazer diferença nesse vínculo. Mas na minha cabeça ia fazer. Não, pelo amor de Deus, qualquer hora mais. Na minha cabeça ia fazer. E aí, enfim, né, eu tinha muito medo e muita pressa que a Isis se adaptasse. Mas eu fui fazendo toda uma construção. Ela ia todos os ultrassons. O G é uma gracinha, deixava ela fazer o ultrassom nele, ele foi super, né, parceiro nisso, ela via que tá neném, então ela ia lá, via o Daniel, mexia, aí fazia graça, ele contava, agora ele tá dando tchau pra você tá vendo? Ninguém tava entendendo nada. Mas... Claro que não, borrão danado. Mas pra ela foi muito importante isso. Eu queria levar ela pra maternidade, porque como que ela vai se afastar de mim agora que ela tá próxima? E ela meio que não aceitava ainda os avós. Tinha isso também, ela não Porque aceitava. sua família, seus pais não moram aqui, né? Meus pais estavam aqui. Na pandemia ficaram aqui. E graças a Deus estão até hoje. Minha mãe tá até hoje aqui, porque senão eu não ia dar conta, né? Não. E aí foi muito difícil. Eu pensava, o que vai ser da Isis quando eu for ganhar neném? Eu fiquei 24 horas no hospital. Era ficar 48. Eu falei, não, eu preciso ir pra casa. Eu tô bem, eu tava ótimo, fiz um cesárea, tô ótimo, eu preciso ir pra casa. Então tá bom, você vem aqui? Depois, vem, mas eu queria ir pra casa dormir com ela.
Enfim, a Isis ama o Daniel de uma maneira que é a coisa mais linda do mundo. Ela nunca recusou ele, rejeitou ele, nunca. A gente chegou e eu expliquei só pra ela, porque quem tem irmão sofre, né? Quem tem irmão um pouquinho mais velho sofre. A cabecinha do neném é frágil. Ela aprendeu aquilo e acabou. E respeitava o sono. Ela até hoje, se ele estiver dormindo, ela fala baixinho, ela não faz barulho. Ele batia nela, ele puxava os cabelos dela, ela nem puxava de volta assim, ela baixava e falava, não, neném, puxa não. A pessoa mais brava que vocês conheceram na vida, pode ter certeza, porque a Isis, ela é da personalidade forte. Ela é forte, eu vejo. E ela é um amor com o Daniel, e aí de novo, né, adoção, toda relação de amor é por essência uma relação adotiva, eles não têm vínculo sanguíneo. Nem vão ter nunca, eles não têm o DNA. É igual Manu e Gleice. Mas a vinculação é linda, né? Aí as pessoas me perguntam assim, e você ama os seus filhos igual? Aí é uma pergunta que eu recebi aqui. A pergunta, a dúvida que a pessoa tinha era sobre o amor. Vocês tiveram medo de não amar seu filho ou de não ser amada? Aí eu deixei essa pergunta para responder com você. De não ser amada, eu tenho medo até da Manu. Sim. Eu tenho medo, às vezes, de não ser amada. Acho que de qualquer filho. Acho que toda mãe. Não sei, eu tenho. Sim. De todas as A gente minhas parece filhas. estar em campanha o tempo todo, né? Nossa, em Campanha campanha. eleitoral, me ama, me ama. Me ama, me ama, me ama. Aí a aqui, gente me ama. precisa de se cuidar, né? Porque a gente precisa assumir nosso lugar de mãe, que não é fazer tudo que o filho quer, não tô em campanha te prometendo nada. Mas aqui em casa, assim, na Manu, essa coisa de me sentir... A Manu, ela fala que ama o tempo todo. Todo mundo. Fala que me ama, fala que ama o pai, fala que ama a irmã, fala que ama a avó. Beija o tempo todo. Quando a gente tá brigando, ela fala que ama covardemente. Mas o amor, eu falo pra vocês, é idêntico. Não tem diferença alguma do que eu sinto pela Gleice com o que eu sinto pela Manu. Essa coisa a minha mãe, ela sempre foi uma mulher que ela nunca foi de abraçar, de beijar, de carinhosa. Faz tudo por mim, a melhor mãe do mundo pra mim é minha mãe. E aí eu meio que repliquei isso com a Gleice. Eu não era de abraçar, de beijar. Então isso, às vezes, me trouxe essa insegurança. Será que ela me ama? E ela é meio durona também. Então a gente é meio... essa coisa de ficar abraçando o tempo todo. Agora a Manu, mesmo se você não quiser abraçar, ela vai te abraçar. Ela não respeita muito espaço do outro. Eu respeito então né? Eu tive que aprender a abraçar. A Manu me ensinou a abraçar e a beijar. Isso é muito interessante, né, Brice? Porque a gente não ama ninguém igual ao outro, né? E eu acho que o grande desafio da parentalidade, da maternidade, é eu ter um amor justo. É a gente amar com justiça. E aí eu falo que eu não amo os meus filhos igual. Não amo. Eu amo o meu filho na necessidade que ele tem de ser amado. A Isis tem uma necessidade de amor. O Daniel tem uma. O Daniel tem a necessidade de amor que eu fiquei quase 3 anos sem dormir. E a Isis tem a necessidade do amor que é de ter paciência de dar comida para ela, que ela fica, já foi de Jacaraípe até Lucília em Vila Velha com o mesmo pedaço de maçã na boca. Desesperador. Então ela precisa, insalubre. Ela precisa do meu amor nisso. Ela precisa do meu amor quando ela tá com muita raiva e ela vai com essa raiva e ela briga e esbraveja, de eu dizer... Vamos parar com essa briga agora, vamos parar com esse choro agora, vamos parar com essa raiva, porque eu também tô ficando brava, mas a gente vai seguir juntas, a gente vai passar por isso juntas, vem cá, e a gente, sabe, contornar e dar contorno pro sentimento dela. A Isis precisa de um amor, o Daniel precisa de outro amor, mas não tem um maior do que o outro.
não tem um maior do que o outro. E eu não tenho controle no sentimento dos meus filhos, nem do Daniel, nem da Isis. Se um belo dia eles decidirem da cabeça deles não me amar, eu vou sofrer tanto, vou fazer muita terapia, vou me distribuchar. Mas eu não tenho controle disso. Eu tenho controle do meu amor por eles. E é isso que a gente precisa se basear, seja ele em qualquer relação parental, qualquer relação adotiva entre filhos e pais. Eles não me devem um amor de volta porque eu os amo. Inclusive porque o amor parental, ele é um amor que não tem eu te amo e se. Eu te amo independente de. Você pode gritar, chorar, espernear, não comer, não me deixar dormir, brigar na escola, morder o amigo, pode, sei lá, não pode, mas se fizer eu vou continuar amando do mesmo Menina, e na jeito. adolescência, É um negócio. não quero adiantar nada, mas assim, complicado. Complica as coisas. E a gente continua amando. Porque é um amor gratuito, né? É um amor que ele não é por merecimento. Ele é um amor que ele é, assim... E eu tive que fazer isso com a Isis, de aceitar a experiência da Isis e do Daniel também, mas falando aqui da Isis, né, na experiência dela ser quem ela é. E é um amor incondicional. Não me interessa se a Isis fez, hoje ela desceu na escola, saiu correndo, veio outro carro, me molhou todo. Oh, como eu fiquei brava. Eu continuo amando do mesmo jeito, não importa, ela não tem uma dívida por ela ser a minha filha. E isso na adoção é uma coisa muito forte. Porque parece que as pessoas ainda têm uma imagem de como se a gente tivesse feito uma boa ação. Aí quando você faz uma boa ação, você espera a gratidão. Sim. E ela né? Que é uma gratidão diferente de quando você, na cabeça das pessoas, de quando você engravida. Ela não tem responsabilidade de me devolver gratidão, até porque é bem clichê, sabe? As pessoas acham que eu salvei a Isis e eu não salvei a Isis, ela estava salva. As pessoas acham que eu fiz uma caridade, eu não fiz caridade nenhuma, não tô podendo fazer caridade. Pela esse horário. Não é porque eu estava no grupo de apoio à adoção, é porque eu quis ser mãe. E é esse amor, desse lugar de que eu apenas quis ser mãe, não é uma dívida, ela não tem dívida nenhuma comigo. Então, as pessoas acham que eu fiz por ela, mas é o contrário, ela faz muito mais por mim do que eu por ela. Aí, deixa eu pegar outras dúvidas que mandaram aqui. Hoje você consegue, pelos casos que você acompanha lá, dá para ter uma noção, por exemplo, uma criança na faixa de 6 anos. Depende de muitas coisas, né? A gente não consegue mensurar. O seu caso era para ter demorado muito menos. Na época era uma média de uns 3 anos, virou quase 6, teve uma pandemia no meio do caminho. Mas aí é legal a pessoa ir para um grupo de apoio à adoção que vão conseguir mensurar isso com ela, não de uma forma, né? Não dá para carimbar, mas dá para calibrar. Mas olha só, Brice, você fez uma pergunta muito interessante. Quanto tempo mais ou menos uma criança de 6 anos? E aí a gente traça um perfil. E aí, isso é uma coisa muito séria. Racismo. Eu traço um perfil. Eu aceito uma criança mais velha. Eu aceito 2 crianças, mas eu não aceito uma criança negra. E aí, se eu parar e entender que eu estou no Brasil... Vai ficar complicado, né? Que pobreza tem cor. E que os motivos que geram um acolhimento institucional podem ser os mais diversos que forem, mas que o pano de fundo dele é a pobreza. 99% das crianças que estão no acolhimento institucional são negras. Ou eu odeio esse termo, né? Mas nem sei qual termo usar, mas só para ficar pedagógico, assim, mais didático, ou pardas. Uhum. Não tem como fugir. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu quero uma criança de 12 anos, uma menina branca. Talvez você fique na fila ali 3 anos. Talvez não seja tão rápido quanto você espera. Então, o fator cor da pele
Também atrapalha muito. Também atrapalha, porque você ia lá no Armatista, quantas crianças brancas tinham, Brice? Não vi. Sabe? E aí, muitas vezes, tinha um grupo de irmãs que elas eram 4 irmãs. Uma branca, que era de um pai, e 3 negras. E tinha um outro grupo de 2 irmãs. Essas 4 não estavam disponíveis para adoção, mas essas outras 2 estavam disponíveis para adoção. As 2 tinham a mesma idade, as mais novas, essa, né, branca e essa negra. Ninguém nunca adotou essa menina negra. E essa menina branca já teve umas 5 tentativas de adoção. Por que será? E era uma menina com uma personalidade tão complexa, com tantas... Camadas. Ela merecia uma família, eu não estou dizendo isso, não é essa questão. Mas as pessoas acham que por ela ser branca... Ela tinha menos história. Ela não era agressiva. A negra era agressiva quando era completamente o contrário. Era completamente o contrário. Então, quem conhecia, falava, opa, ela é, nossa, amável, doce. Tá, então, tem isso, né? Existe isso também. Então, quanto tempo de fila vai variar do seu perfil, vai variar do perfil. Um bebê, hoje, graças a Deus, no município da Serra, hoje, pode tudo mudar mês que vem. A fila tem andado bastante. Eu tenho visto uma média de 2 anos, para uma criança até 3 anos, uma média de 2 anos, 2 anos e meio. Isso é muito célere. Para você pensar que a criança entrou, fez toda essa tratativa familiar biológica até ser liberada para adoção. Muito bom. Muito bom. Pode mudar. Porque pode trocar o juiz, pode mudar a procuradoria, pode mudar tantas coisas e isso depende muito desse olhar que vai falar, esgotada todas as possibilidades. Porque o operador de direito, ele tem a ilusão de que vai ensinar a família a cuidar, proteger e amar. E aí, da hora esse que horário. Nesta falácia. E às vezes a pessoa já tem uns outros 4 filhos. Pois é isso. E não aprendeu até agora, vai aprender agora, esse horário. Pois é, e aí a Isis ficou, né, 1 ano e tanto, de uma entrega voluntária, até que a mulher falou, ei, gente, vocês querem fazer o favor? Eu tô dizendo que eu não posso, né? Você falou da sua advogada e perguntaram se precisa de advogado. Então, Gente, no meu caso eu tive, porque a minha adoção, como eu já falei algumas vezes, foi meio complicada, mas no meu caso eu achei que não me ajudou em nada, assim. Não fui bem atendida. Se for procurar um advogado, acho que tem que procurar um bom advogado. No meu caso, eu fui muito mal atendida. Um advogado especialista em adoção, mas não só especialista, um advogado que tenha vocação com a causa da adoção. É obrigatório? Não. E sim. Por quê? Qualquer processo jurídico no Brasil precisa de um advogado por lei, mas existem os defensores públicos. E existe também alguns, não sei o nome, me fugiu a palavra agora, mas alguns caminhos que algumas equipes técnicas fazem, que a própria pessoa faz, o próprio pai e a mãe faz a petição. Aconselho isso de jeito nenhum. Vai ser de graça? Vai ser de graça. Só que é isso. E se eu não tivesse a Maiara? Quem ia pegar o processo e ia fazer isso lá? Acontecer? Não vai. O processo pode ficar lá muito tempo e aí a pessoa fica muito tempo com a guarda. O que não é legal. Porque traz uma insegurança muito grande. Traz. A gente quer a certidão no nosso nome para ter certeza que é possível. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. É isso. Então, não é obrigatório, e não é, e é importante que se tenha. Aí me perguntaram uma coisa que eu acho muito bom para perguntar para você, que é psicóloga, que viveu isso, mas que também já atendeu várias crianças. Eu tô com outra pergunta na cabeça também que eu ia te fazer e me perdi, mas deixa eu fazer essa. Existe algum planejamento indicado para adoção? Tá. Eu acho que a gente preparar as nossas expectativas, as nossas emoções, o principal planejamento é esse. Para que eu quero ter filho? Por que eu quero ter filho? Muitas pessoas vêm para adoção por um caso de infertilidade e é uma motivação justa e digna. A pessoa tem endometriose, já tentou engravidar tantas vezes e não consegue, mas eu vou ter aquele filho sem ter elaborado um luto, então
fazer um planejamento emocional de tratar algumas questões que são nossas e que pode, né, trazer ali na adoção. A família precisa estar parte disso, porque a minha mãe vira avó, a minha irmã vira tio, meu Quem sobrinho vai ser vira essa primo. rede de apoio? Quem vai ser essa rede de apoio? Ela essa também família? precisa adotar junto. Também, né? Então esse E a planejamento... Gleice estava adotadíssima. E ela adotou todo mundo Ela também, adotou né? todo mundo. Ela adotou todo mundo. Né? A história da escola de samba, minha avó morou na rua, né? Pra pegar a entrada lá do Sambão do Povo, do Carnaval. Ah, que ficou pra comprar? Uhum. A avó, que é mais avó do que, né? Então, assim, a família precisa adotar e a gente vai precisando de construir isso. Guarde dinheiro, porque chega de uma hora para outra, né? E a gente tem que montar tudo. Eu acho que esse é o planejamento básico, assim. E aí, uma coisa que sempre me chocou, e toda vez que eu falo eu falo do tempo que eu fiquei convivendo ali no Lar Batista semanalmente. E que eu vi muitas crianças, muita gente sendo devolvida. E aí, quando você falou assim, tentaram adotar 5 vezes. Acho que é importante a gente pontuar. Tem gente que devolve. Para mim é inconcebível, é inaceitável. Porque se for biológico e alguma coisa não encaixar, você não tem para onde devolver. Então, por que o filho que vem em adoção, as pessoas se sentem no direito de devolver? E eu, depois que eu virei mãe, cada vez mais eu entendo quem não quer ser mãe, porque para e sai do automático, do que todo mundo espera e faz uma conta. Uhum. Cara, será que eu quero isso porque é uma vocação mesmo? Eu tenho esse amor incondicional. Eu fiz essa conta quando eu fui ter a Manu. Eu parei pra pensar do tipo assim, cara, será que eu quero ter 2 filhos? Ou será que eu vou ter... porque as pessoas acham que eu preciso tentar gerar um filho biológico, ou porque eu acho que 2, parece que o 2 é o certo, né? E eu fiz muito essa conta antes, mas às vezes a gente vai no automático. Vai. Faz porra nenhuma, você engravidou sem querer, bicho. Eu não quero... tentante, era tentante. Era uma tentante. Desesperada. Como é que é? Tomava a bebida, como era o nome? Cozumel. Pois é, Cozumel. Bebendo. Pandemia, lives e lives. Veio aí a menina. Raça negra, abençoa essa menina. Mas olha só, gente. Sobre essa coisa da devolução. Quando você que estava lá dentro, então você conhecia essas crianças e adolescentes, você sabia o perfil, a equipe técnica não esconde nada das famílias. E aí, o que tinha em comum? Por que essa devolução acontecia? O que você, sabe, a que você atribui? Vamos lá, adoção não é. E nem é para ser. Por mais que passe isso no imaginário, por mais que lá na lei esteja escrito família substituta, ela não é uma filiação, uma maternidade de segunda categoria. Ela não é menos ilegítima do que uma gestação biológica. Ela não tem menos implicações de responsabilidades e de afetos do que uma gravidez biológica, uma filiação biológica. E as pessoas acham que não entendem esse lugar. Coloca-se a adoção como uma filiação de segunda categoria, ilegítima, e ela não é. Então, em algum momento, a gente fica tão desesperado que eu acho que devia ter a seguinte pergunta: e aí, já teve vontade de devolver? Até a biológica. Porque, minha gente, no dia que eu cheguei no hospital, que eu vim pra casa antes, bonita, né? Linda, maravilhosa. Eu estava ótima. Tô vendo aquele menino ficar amarelo. Liguei pra pediatra, ela falou, vai pro hospital, mas você vai com mala, que você vai ficar internado uns 7 dias. Eu falei, vem cá, não dá pra deixar ele lá e eu voltar? Eu voltar porque eu tenho outro filho pra dar conta? Não quero. Então, assim, que horas que dá vontade de devolver? Porque dá. Mas eu ter vontade de devolver tá dizendo muito mais de uma fragilidade minha do que da criança. E aí, qual é o motivo das devoluções?
expectativas desalinhadas, motivações erradas para um processo de parentalidade. Porque, Brice, as pessoas não devolvem os filhos biológicos, mas ela não adota eles. E um filho, ele só é filho na hora que ele é adotado. Porque, primeiro, todos nós, eu, você, Polly, Cecel, Manu, Luiz, Daniel, Gleice, nós fomos paridos. Nós fomos primeiro paridos. Isso nos dá uma condição apenas biológica. Nós somos criança, nós somos seres humanos. A gente só é filho a partir do momento que a gente é adotado. Então, as pessoas precisam de entender que a minha motivação precisa ser mãe, precisa ser pai, tornar aquela criança filho. É que eu tenho sim vontade de devolver. Tenho, tô cansada, não quero esse menino aqui não. Mas eu não posso devolver. Então, quantos filhos estão com suas famílias biológicas, mas nunca foram filhos? São seres humanos naquela família, são crianças naquela família. Elas foram devolvidas, não institucionalmente. Mas a devolução... A família desistiu. E a família desistiu, a família não investe, não tem esse amor incondicional. E eu não tô falando que é fácil ter, não. É muito difícil. É um custo muito grande. Não tô romantizando isso aqui, não. É muito Aquele difícil. quarto nojento, aquele guarda-roupa nojento daquela menina. Aquela bagunça daquela garota. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais comprar lápis, borracha. O que é que você faz com seus lápis, suas borrachas? Um dia eu paguei de doida, sabe o que eu fiz? Eu vou te contar o que eu fiz. Uma vez. Aquele guarda-roupa daquela menina. Roberta, um dia eu endoidei. O guarda-roupa, você não sabia o que era roupa suja, o que era roupa limpa. Roberta, eu joguei tudo. Eu te mandei o vídeo, Poliana? Eu joguei tudo que tinha dela no chão. Joguei tudo. Aí liguei pro pai dela de vídeo. Olha aqui o que eu tô fazendo. Minha mãe ficou maluca, a menina. Minha mãe ficou doida. Fiquei doida, Sangold. Joguei tudo no chão. Gravei vídeo, liguei pro pai de vídeo, mandei vídeo pra madrinha dela. Essa nojeira, eu não sou obrigada, tudo vou e se não arrumar agora, eu vou jogar. Mas nem assim pensei em levar pro Lar Batista, eu prefiro fazer doideira, assim, eu prefiro essas loucurinhas. Mas isso eu sou mais dada a essas loucurinhas, assim. É melhor, né? A gente paga de doida, mas continua sendo a mãe. Pago. Continua sendo a mãe. Pago. Devolução nunca pensei, não. Eu prefiro jogar coisa. Jogar, gritar, gritar. Eu gosto. Essa não tá no cardápio. Vamos para as outras opções. Mas aí os motivos são esses. Uma vez eu peguei a pessoa saiu, gente, lá da Itália. A pessoa atravessou o oceano, minha Mentira. gente. Chegou aqui e falou, eu quero levar só essas duas aqui, ó. Eram 3 irmãs. Porque essa mais velha, ela entrou no mar 2 vezes de roupa. E eu falei que não era para ela entrar de roupa no mar. Aí pega a que ela não queria e leva. Eu falei, e cadê as outras duas? Não, as outras duas... Não vai. Você não tá pronto pra ter filho nenhum. Não vai. Mas não sei o quê. Não, é porque é conjunto. Aí não dá pra vender separadamente. É tipo isso. É tipo isso, gente. Gente, porque a menina entrou no mar de roupa e eu sei que ela não era fácil, que ela deve ter feito outras, né? Mas enfim, como você sai de outro país, atravessa, paga E caríssimo. o que aconteceu no final? Ela deixou as 3. Melhor. Ficou as 3, foram adotadas por famílias aqui, enfim. Mas eu tive uma que também eram 3 e a juíza permitiu levar só a mais nova. As outras 2 ficaram aqui. Também teve. Não tô falando só brasileiro que faz isso, não. É uma prática, infelizmente, no mundo. Mas, enfim... Eu tô revoltada. A gente fica indignada. Poliana... Pra mim, teve um caso que me marcou muito na época. Eram irmãs, na época a gente ia lá toda semana, eram irmãs, e aí uma era mais adolescente, a outra era menor. A menor foi. E aí o pai queria muito, mas a mulher falou que ia separar dele se não devolvesse, porque a menina era difícil, não sei o quê. E aí eu não lembro se ficaram com a pequena. Ficaram com a pequena. Eu ia lá toda semana pra mais velha ver a mais nova, até que a mãe entrou com representação contra mim, me proibindo de ir na casa dela, com a menina mais velha.
Eu só parei quando teve uma representação. E a menina era linda, a mais velha, gente. Enfim. Era linda. Perdeu pela vida, Brice. Se perdeu Com certeza, pela né? vida. Essa mais nova, eles fizeram tudo para não ter esse contato. Eu perdi total o contato com eles, porque eles mudaram daqui, eles foram para São Paulo. Para não deixar a mais nova ter chance de procurar a mais velha. E elas eram de um vínculo muito forte. Eles ficaram 2 anos com essas meninas. 2 anos. E devolveram após 2 anos, né? Então, expectativas desajustadas, motivações desajustadas. Eu acho que isso é o mais grave. Existem casos, Brice, porque muitas vezes a adoção de um adolescente, ela é muito complexa. E existem casos... Porque é uma fase muito difícil. Muito. E aí uma pessoa que está com um histórico de rompimento de vínculos, de tantos traumas, e tem um monte de coisa, e eu entendo que a família pede socorro e fala, me ajuda. E a única ajuda que o judiciário tem, né, e as equipes, e o sistema, não é só o judiciário, devolve. Também tem isso. Não tem como não ser desse jeito para proteção dessa pessoa, desse adolescente, né? Porque eu já tive casos que a mãe tinha o menor controle sobre a menina. E ela ficava pelas ruas de um bairro perigosíssimo. Então a solução que foi dada foi traz de volta, sabe? Essa que tentou 5 vezes, a solução que foi dada foi traz de volta, porque não dá. Então, existem casos e casos, mas acho que, via de regra, a devolução parte por esse lugar. A pessoa não sabe onde que ela está entrando quando ela decide ser mãe e pai. Porque não quer dizer que é porque a criança é adotiva que ela vai fazer isso. Quem garante para você e para mim que Cecel, Manu e Daniel aham. não vão ser da pá virada e que eu não vou saber o que fazer e que vai me dar vontade? Quem me garante, sabe? Celina pediu pra trocar de família semana passada. Ah, já pediu? Pediu. Pois é, tá vendo? E era uma troca com Manu, então assim, Não. ia ser complicado pra você, neguinha. O pai deu um esporro e falou, não quero mais essa família, eu quero trocar. E sabe que as crianças falam muito isso na adoção, logo no início do estágio de convivência, e as pessoas se assustam e acham que a criança não ama, mas você ouviu da sua filha. Não. Mamãe, você é muito chata, ai, não posso fazer nada nessa casa, ai. 4 anos. Imagina um adolescente. Imagina. Gente, eu não vou trazer spoiler da adolescência pra vocês, que Deus me livre ser essa mãe que vem lá, a cavaleira do apocalipse. Eu não quero fazer isso, mas Eu assim, tenho medo da adolescência. Eu tinha medo de beber, ó, inocência. passa tão rápido. E parar. E passa rápido, né? E eu controlo com o adolescente. Mas é isso, na adoção às vezes eles falam isso. Aí a pessoa, tá vendo, eu vou devolver porque ele também não me ama. Cara, ele não é que ele não te ama, ele não tá gostando dessa regra, dessa adaptação, dessa condução que vocês estão tendo. Mas ele não tá gostando da atitude, não é de você, separa as coisas, né? Então, A gente leva tudo pessoal. leva, né? E aí você vai fazer o quê com o Cecel que falou que ia trocar de família? Você vai Eu não posso deixar? responder no vídeo, não. Mas você vai deixar ela trocar de família? Não vai. Outro dia ele falou, eu não gosto de você, não tem importância, não estou mandando você gostar, estou mandando você obedecer. Nesse Gostar, momento, a gente resolve depois. Mas tem uma coisa que eu quero te falar. Aí ela olhou pra mim bem séria, bem brava. Falou, eu continuo amando você do mesmo jeito. Que saco! Ainda acha ruim que eu Eu digo. queria briga, galera. E ela... E aí, enfim, né? podia ter no filtro pra adoção um signo. Sim. Aí, gente, olhar, aí eu ia falar, Ares, escorpião. aí eu ia falar escorpião. Agora eu não adoro. Ô, gente, Isis é Ariana, Daniel Escorpião. É, minha filha, Mãe Manu abençoada escorpião. que eu sou. É, parabéns. Então, mas com ele ela é uma Ariana muito amorosa. Ela não é Ariana com Daniel. Engraçado, engraçado. Ela não é. Aqui, pra encerrar, se não deixa a gente aqui, a gente vai ficar aqui O pra resto do sempre. dia, né? A gente já deve estar aqui nem sei quanto tempo. Queria que você, que esperou tanto, que conhece as coisas do lado de quem tá lá esperando, né, que teve que tantas vezes trabalhar na cabeças de crianças e adolescentes e às vezes conversar com adolescentes. Eu nem imagino como é conversar com adolescentes que você sabe que não vai vir ninguém buscar mais.
O que você fala para receber aqui mensagem de gente que está ali, pretendente à adoção, gente que está pensando em entrar na fila? O que você falaria para essas famílias que estão aí pretendendo, ou cogitando, ou pensando, ou esperando? Então, né? Que pergunta difícil. Eu sei. Por isso que eu fiz para você. Eu acho que a primeira coisa é eu ter... A gente nunca tá pronto, a gente nunca tem certeza. Mas é eu saber que eu tenho a possibilidade, eu me disponibilizo a dar esse amor de doação. Esse amor que não importa, ele é incondicional. E eu conhecer qual é a realidade de quem é a criança que está disponível para adoção. Isso é muito importante, Brice. Porque a criança que está disponível para adoção, que vai ser o meu filho, é uma criança que vem de uma realidade social perversa e precária. É uma criança que vem com muitos rompimentos de vínculo. É uma criança que passou por traumas, violências físicas, violências sexuais, muitas privações. Então, e aí quando eu falo disso, gente, violência física, eu não tô falando, Brice, de alguém que tomou 3 tapas, que tomou uma cintada. Não tô falando disso. Eu tô falando de crianças que têm 1 ano de idade e tiveram seus cabelos todos arrancados, os braços quebrados, o corpo queimado. Eu tô falando desse tipo de violência física. Eu não tô falando de uma violência sexual que o filho assistiu filme pornô na internet, porque o pai deixou o celular sem senha, ou porque o pai permite que assista. Tô falando de crianças que pagavam crianças de 4, 5 anos, que pagavam dívidas de tráfico com favores sexuais. Então, são crianças que vêm dessa realidade. Não é criança que ficou com fome um dia ou que só tinha arroz para comer. É criança que passava fome todos os dias, que tinha um caso de desnutrição intensa. E aí, Roberta, que abrir é isso que você está falando? Porque eu nunca vi isso lá no Lar Batista. Sabe por quê? Porque elas chegam primeiro na casa de passagem. Eles chegam primeiro lá e aí a gente vai vendo já eles reestruturados na casa lar. Fisicamente, pelo menos, mas emocionalmente não. Então, saber quem é essa criança que está por adoção é importante. E aí você vai pensar, eu ouço muito isso. Ah, ela faz essa pirraça aí porque ela tem problema, porque ela foi adotada. Não, ela faz pirraça porque ela é uma criança. E ela é intensa em tudo. Por que ela não ia ser intensa na pirraça? Vi essa pirraça do Daniel, então, oh meu Deus do céu, eu vou falar o que dele? Manu. E aí as pessoas acham que existe essa dificuldade inicial nos vínculos, né? E que a pessoa vai ter uma índole ruim. Uma vez uma pessoa me perguntou, fulano parece com quem? Com a mãe ou com o pai? Aí eu na minha inocência, parei e pensei, não, com nenhum dos dois. Ela falou, não, da personalidade. Eu falei, ela tem a personalidade dela, não se preocupe. Então, as pessoas acham que vai adotar e vai ter problema na certa. Ter filhos ter um problema na certa. de ter problemas na certa. Mas, e esse trauma todo, Roberta, não vai ter consequência? Tem consequência, Brice. Só que também tem reparação, tem reconstrução. E nós somos seres que temos neuroplasticidade para reconstruir tudo isso. Então não tenham medo, conheçam, mas não tenham medo dessa história. Eu acho que saber quem é essa criança, quem vai ser o pai e a mãe, mas também saber que essa é a realidade dessa criança. E saber que a história não está acabada, que a gente vai ter a chance de reconstruir, de dar um outro significado. E que essa história de amor e essa história parental, ela é tão mais forte do que... Ela não é um destino. A história dessa criança não é o destino. O destino dela está em uma família. Então não tenham medo. A pessoa fala, eu queria uma bebê de 2 aninhos, coisa mais linda. Olha o B.O. que eu enfrentei. Eu não quero adotar crianças mais velhas. Quem falou que vai ser mais problemático ou mais fácil por isso? Ninguém. Porque o que essa criança passou, bebê, em algum momento isso vem também. Vem. Claro que vem. É só a gente ter o olhar apurado.
mas não quer dizer que vai ser uma sentença para ela. Mas ela tem neuroplasticidade, ela vai ressignificar isso, ela vai ter uma família amorosa. Então, o que eu falo para essas pessoas? Se preparem para ser essas famílias amorosas, se preparem para ser essa família que vai ressignificar. Porque a ruptura, ela dói pra caramba. E às vezes a sutura emocional que se faz disso, ela é mais dolorosa. Então a gente tem que estar junto. Eu tô aqui junto de você, eu aposto, eu acredito, eu invisto, a gente vai costurar esse negócio junto. E aí as coisas vão se encaixando e o guarda-roupa talvez, o meu continua bagunçado até hoje, Brice. Uhum. Minha mãe foi lá em casa esses dias e falou, Roberto, não é possível, o guarda-roupa das crianças tudo arrumado e o seu bagunçado. Eu falei, deixa pra lá. Se sua mãe fosse igual a minha, ela tinha pegado e jogado tudo no chão. De novo, né? Quantas vezes ela já fez isso? E talvez fique pra sempre. Mas quantas coisas lindas e boas você já viveu com a Gleice? E que o guarda-roupa, ou a preguiça, ou sei lá o que, ou a braveza da Isis fica desse tamanho, sabe? Então, é isso. Ai, gente, é isso. Vou encerrar assim e te agradecendo demais por tanta troca. E por sempre, né? Porque quando o bicho pega aqui, é pra ela que eu ligo. Agora, também vou ligando, né, pras pessoas. Agora eu também faço isso. Vem aí. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.